A maçonaria é um universo de mistérios, né? Mas tem um que é, assim, o coração de tudo, a tal da palavra perdida. E é sobre o que ela significa de verdade que a gente vai conversar hoje. Então a grande pergunta é, o que é essa palavra perdida? A ideia em si já mexe com a imaginação de muita gente. Mas, será que é uma palavra mesmo? Um som que a gente fala? Ou um segredo literal guardado a 7 chaves? É exatamente isso que a gente vai começar a desvendar. E olha, é crucial entender uma coisa logo de cara. Isso não é um detalhe qualquer, um rodapé na filosofia maçônica. Não, não. A palavra perdida é o centro do que se chama de alta filosofia maçônica. Ela é a base para vários dos sistemas mais complexos e profundos. A prova disso é que essa busca pela palavra perdida é um tema fundamental em ritos super importantes. A gente está falando do rito escocês antigo e aceito, do rito de York, do regime escocês retificado. Ou seja, isso mostra que não é uma ideia solta, sabe? É um pilar que sustenta a jornada maçônica. Ok, mas é aqui que a coisa começa a ficar diferente. É aqui que a nossa perspectiva dá uma virada bem interessante. Porque os estudos mais a fundo, os filosóficos, mostram que talvez a busca não seja bem pelo que todo mundo imagina. Na verdade, o que se descobre é o seguinte: a palavra perdida não é um vocábulo, um som que sai da boca. Não é algo que se possa pronunciar. Pelo contrário, ela é um símbolo de um estado de ser divino. É uma identidade que precisa ser alcançada e não uma palavra a ser encontrada. E essa ideia de uma palavra que é muito mais do que um som, isso não é novo. Tem raízes bem antigas. Um exemplo clássico que muita gente conhece está lá na abertura do Evangelho de João. No princípio era o verbo. Esse verbo, ou logos em grego, não é uma palavra falada. É a força criadora, o princípio que deu origem a tudo. Então, vamos pensar juntos. Se na simbologia maçônica o grande arquiteto do universo cria o mundo usando a geometria sagrada, então o que seria a palavra nesse contexto? Só pode ser a própria lei divina, né? A inteligência cósmica que pega o caos e o transforma em ordem, que dá forma ao universo. E aqui a gente chega no ponto-chave, na virada de chave mesmo. Se essa palavra é divina e ela está perdida para a humanidade, o perdido aqui não quer dizer que a gente esqueceu como se pronuncia. Não, significa que a nossa conexão com a nossa própria essência divina foi rompida. A perda, na verdade, é uma separação. E essa ideia da perda fica ainda mais profunda quando a gente olha para os rituais. Rituais como o de mestre maçom e o do real arco, por exemplo, revelam uma coisa fundamental. A palavra original não foi simplesmente esquecida, ela foi substituída. Pensa nessa jornada simbólica, que é brilhante. Primeiro tem o estado original, onde a natureza humana era divina, completa. Depois acontece a queda, um evento simbólico, tipo a morte de Irã Abif, que quebra essa conexão. E aí vem a consequência. A humanidade passa a viver com uma palavra substituta, no mundo de aparências, de dualidade. Então, tá vendo como tudo se conecta? Isso nos leva direto ao trabalho central do maçom. Aquela busca pela palavra perdida, agora a gente entende que é, na verdade, um grande esforço de reintegração. É uma jornada de volta para casa, de volta à origem. O objetivo final de tudo isso é o retorno. É recuperar aquela semelhança original com o Criador. O grande filósofo maçom Albert Pike, ele mesmo disse que, no fim das contas, todos os mistérios da antiguidade eram sobre isso. Buscar esse nome inefável para reunir a criatura com o seu Criador. Ok, mas como se faz essa jornada na prática? A resposta está numa ideia chamada teurgia simbólica. A ideia é que não se fala a língua de Deus com a boca. Se fala com as ações, com a moral, com o trabalho diário de se tornar uma pessoa melhor. E os rituais dão uma pista incrível sobre isso. Eles sugerem que esse potencial divino não está lá fora em algum lugar distante. Ele está aqui dentro. É como se o nome de Deus estivesse gravado no centro do nosso coração, só esperando para ser pronunciado. E como se pronuncia? Não com a voz, mas com uma vida correta, uma vida íntegra. E é aqui que a gente chega na grande, talvez a maior revelação de toda essa jornada iniciática. O objetivo final não é encontrar alguma coisa, é se tornar alguma coisa. Esse é o ápice, o ponto culminante de todo o processo. Então a gente consegue resumir todo esse caminho filosófico de uma forma bem clara. A palavra é o logos, o plano divino. A perda é o nosso exílio, a separação dessa centelha divina. A busca é o caminho de volta,
a famosa escada de Jacó, o aperfeiçoamento moral e espiritual. E o encontro? O encontro é a percepção daquela frase: o reino de Deus está dentro de vós. Então, fica mais do que claro, né? A meta não é achar uma palavra mágica num pergaminho antigo. O objetivo é a transformação pessoal, é se tornar um ser humano tão alinhado, tão retificado, que a sua própria presença manifesta a vontade do Criador aqui na Terra. E o mais incrível é isso: no final, a jornada transforma a pessoa que busca na própria coisa que ela estava buscando. E tudo isso nos deixa com uma reflexão bem profunda, que vai muito além de qualquer ritual ou filosofia. Se a palavra, essa essência divina, se manifesta não pelo que se fala, mas pelo que se faz, a pergunta que fica é: o que a vida de cada um está dizendo ao mundo?